aqui agora acompanhados dos nossos amigos. Acabaram de chegar hoje. Houve um imprevisto aí, chegaram um pouquinho mais tarde. Mas já estão aqui. Éder Carlos, também o nosso comentarista e professor André Meneghel. Uma honra, uma vez mais, estar ao lado de vocês aqui nessa programação. E eu quero já passar a oportunidade para o professor André Meneghel. Em seguida, Éder Carlos. André. Boa noite, a paz do Senhor, aos ouvintes, aos irmãos. Para mim também é uma honra poder estar aqui esta noite para podermos estar compartilhando a palavra do Senhor. Estou feliz por mais um dia que o Senhor tem concedido a cada um de nós e termos fôlego de estarmos na presença dEle, podendo exaltar o nome dEle. E que esta noite seja também mais uma noite de bênçãos, né? Que nós possamos estar aqui na prosa cristã compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo uns com os outros e sendo úteis, né, para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. É isso aí. O programa é uma bênção, nós vamos aprendendo dia a dia e hoje nós vamos aqui falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Éder? Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade. Como eu costumo dizer toda vez que eu venho aqui, isso daqui também é uma forma de a gente cultuar ao Senhor, né? Uma forma de a gente entregar o nosso melhor, de fazer a obra. É uma forma de a gente fazer a obra, levando do nosso jeito, programa Prosa Cristã, de uma forma mais vamos dizer, atualizada, mais juvenil, né? Um estilo mais podcast aí. E hoje com esse tema abençoado aí, também super bacana, com o Matias e com o professor André. E tenho certeza que vai ser bênção. E eu gostaria já de estar, desde já, convidando todos os irmãos a estar participando, a estar compartilhando, dando like, nos seguindo nas páginas do Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp, fazendo pedir oração, se quiser pedir algum louvor especial. E principalmente que a gente conta com os irmãos é para interagir, né? Que os irmãos façam perguntas, coloquem os seus pontos de vista. Estamos aqui para conversar sobre a palavra e aprender um com os outros, né? É isso. Nós estamos aqui transmitindo pela página no Facebook, ali na Rádio Paraíso FM 90.9, através do Facebook. Esse é o endereço da página. E você pode participar conosco ali, mandando ali através do chat ali, manda sua pergunta, faz o seu questionamento ali. E o professor está aqui para esclarecer. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Nós já temos ouvintes aí, irmão Éder. Mandar um abraço. Nosso irmão Marcos. Quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Marcos, que foi o motorista particular hoje do professor André Meneghel. Deus continue abençoando, irmão Marcos. Está sintonizado ali, trabalhando, motorista de aplicativo. Deus continue te abençoando, dando força e te guardando aí. Amém. Temos aí também o Tiago e Eliana, Orfei, que nos acompanha através do Facebook. E ao longo do programa, tenho certeza que vai ter mais irmãos fazendo perguntas, interagindo com a gente aqui, em nome de Jesus. Sua irmã Suelen também tá. Ah, sim, minha esposa, Suelen, sempre, né? É a number one aí. E aí, eu acredito que também a esposa do irmão. Irmã Gloribel, a irmã Paula, que está ali no Jardim Mirandola, a irmã Imaculada, irmão Levi, enfim, a todos os ouvintes. Fique sintonizado. A gente falou que hoje a gente vai falar de um tema e não falamos qual tema. Hoje a gente vai falar da defesa da fé. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho como defender a nossa fé sem atacar a outrem. E nós vamos aprender aqui com o nosso professor André Meneghel. Eu quero falar agora de Jardim Florido. Jardim Florido é um dos nossos colaboradores, nossos patrocinadores aqui dessa programação. Tem nos ajudado mês a mês. Jardim Florido trabalha com jardinagem, paisagismo, manutenção e está disposto a fazer um orçamento para você sem compromisso. O WhatsApp do nosso irmão Eduardo, que é o proprietário da Jardim Florido, é o 19 984 18 90 22. Você que está aí com o seu jardim, chegando no final do ano, querendo dar aquela reformada para ficar melhor, melhorar o ambiente, quer colocar um vaso na sala,
solicite o seu orçamento ali com o nosso irmão Eduardo, e ele estará indo até a sua residência para fazer um orçamento sem compromisso. Se você também quiser acompanhar o nosso irmão Eduardo na plataforma no Instagram, você vai lá e digite @edujardimflorido, @edujardimflorido. Você vai ver lá os trabalhos do nosso irmão Eduardo e também curtir ali e seguir ele. Ele está postando ali todas as semanas novos projetos, novos trabalhos que ele vem fazendo aí nesse final de ano. Deus continue abençoando o nosso irmão Eduardo, e o nosso irmão Ed vai falar agora da AR. AR Representações. AR é do nosso irmão, nosso companheiro aí, nosso patrocinador também, que nos apoia, nos abençoa. O irmão Alexandre. O irmão Alexandre, ele tem a AR, gente. A AR que apresenta representações, é da Aquino, tá? Aquino Representações. Para você, meu irmão, que tem um comércio de médio, grande porte, gosta de trabalhar só com marca, as melhores do mercado, eu convido você a conhecer os produtos do nosso irmão aqui no Representações. Na AR, além de encontrar uma variedade de produtos e ótimos preços, você pode comprar o melhor bacon e hambúrguer da cidade, irmãos. Pode ter certeza que é o melhor, da marca Mr. Beef. Ele é representante dessa marca e leva o melhor para você. Adquirindo os produtos da AR, você terá certeza que estará consumindo produto de qualidade e com satisfação garantida. A AR, meu irmão, a marca que ganhou a região, vai ganhar também o seu comércio, a sua casa. AR, Aquino Representações. Deus continue abençoando ali o nosso irmão Alessandro também. O nosso irmão Valdemir Sabino, um abraço especial. Nosso irmão Valdemir está ali na cidade americana, no Jardim Alvorada. Abraço especial ao nosso irmão Valdemir Sabino. Também não podemos esquecer de falar do nosso diretor-geral, pastor André Luiz Fidelis, que está sintonizado ali, está trabalhando, mas está sintonizado na programação Prosa Cristã. Um abraço ao nosso querido pastor e amigo, pastor André Luiz Fidelis. Nós vamos agora aqui para um rápido intervalo e em seguida nós já voltamos já para falar um pouquinho sobre a defesa da fé, sobre a apologética. Nosso professor está aqui para falar um pouquinho desse tema e ver aí até onde a gente pode chegar na defesa da fé. Bom, fique sintonizado, programa Crescendo na Fé, 2 minutinhos, estamos de volta. Muito bem, vamos voltando, programação Prosa Cristã. Como dito, hoje nós vamos aqui falar de um assunto importante, muito importante. Todos os assuntos que a gente fala aqui é importante, mas esse é extremamente importante. Nós vamos hoje aprender sobre a apologética. O que é apologética? Apologética nada mais é que a defesa da nossa fé. Mas como defender essa fé? Até que ponto podemos chegar sem ofender a outrem, sem atacar um outro conceito, uma outra religião, um outro pensamento? Não podemos deixar de defender a nossa fé, só que também jamais podemos atacar de maneira explícita e que acaba gerando discussões, revoltas e até brigas. A gente vê muitos aí pela internet, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, muitas brigas, um querendo defender cada um a sua crença, o seu modo de pensar. E nós vamos falar aqui hoje sobre a apologética cristã, defender a nossa fé. E aqui está o nosso professor, comentarista, André Meneghel. Ele vai fazer aqui uma breve introdução sobre a apologética cristã e em seguida nós já iniciamos as perguntas aí. André Meneghel. Pois bem, apologética, eu vou usar como uma referência aqui para vocês, é um link da internet, é bem conhecido, o site aqui da Wikipédia, tá? Uma enciclopédia que você acha facilmente na internet. Ele dá uma base do que seria a palavra apologética. Então fala aqui que a apologética ela tem uma origem
na língua latina, no grego, que agora não convém, né? Mas o significado básico dessa palavra é defesa verbal. Então ele é definido nesse site aqui como a disciplina teológica própria de uma certa religião que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. Então, assim, em poucos termos, eu vou fazer uma apologia, vou fazer uma defesa daquilo que eu creio, usando argumentos racionais, argumentos coerentes, que possa apresentar aquilo que eu creio para o ouvinte, para o segundo ou para o terceiro, de uma maneira que fique claro para ele entender. Então, praticamente, a apologética ela vai se ramificar em várias áreas, tá? em várias subseções, aí, querendo provar várias vertentes bíblicas, em várias áreas, na área da salvação, na área da ciência junto com a Bíblia. Então, tem várias especializações apologéticas, todas elas visando defender os conceitos bíblicos de vários tipos de contradições que se levantam contra a palavra de Deus. Então, na realidade, ela é uma ciência, uma ferramenta da teologia que nos ajuda a compreender melhor a Escritura, a saber também argumentar em prol da própria apresentação da fé. Que muitas das vezes não é só questão de ser questionada a respeito dela, a própria apresentação. Quando você vai apresentar, você argumenta de tal maneira que apresenta de uma forma coerente, uma forma racional, para que nós, como seres humanos racionais, possamos entender uns aos outros, né? Então, a apologética ela é uma ferramenta que lida com essa área. Muito bem. Então, a apologética, ela além de defender, ela também ela defende atacando, assim, com argumentos, tentando persuadir, mais ou menos por aí, porque nós vemos aqui, acho que é Efésios 6, não sei se é 6:17, se eu não estiver enganado, que fala: tomar sobre vós o capacete da fé e a espada. Tomar sobre vós a espada, né? A espada é a palavra, né? Então, quando você vê falar de espada, dá a entender que é para atacar. E o capacete da salvação. Então eu tô armado, eu sou salvo e eu tô com uma espada na mão. Essa espada ela é uma espada de defesa, não é uma espada para atacar. Na que realidade, você pode dizer em relação a isso aí? A própria definição do termo apologética ela está relacionada com defesa. Então ela seria uma maneira de se argumentar, apresentando para aqueles que discordam qual seria a razão da fé, né? Qual é a estrutura dessa fé. Então, em primeira mão, ela é uma ferramenta de defesa, mas ela pode sim ser usada, dependendo como for o tipo da conversa, numa maneira mais ofensiva. Ela pode ser usada como uma espada, vamos dizer assim, dependendo da maneira como o assunto vai ser tratado. Então eu posso ser mais arguto nos argumentos, eu posso ser mais penetrante. E muitas das vezes, dependendo da maneira como a pessoa vai entender, ela realmente parece uma espada cortante, né? Então vai depender da maneira e do assunto que está sendo tratado. Sempre foi assim com Jesus, né? Jesus, quando ele levava a palavra ao povo, aos seus discípulos, a palavra era dura, não fala assim que a palavra era dura? Então, nada é também uma forma como Jesus tratava. Jesus vai fazer apologia ao que ele veio pregar, né? O Evangelho, a ressurreição, enfim. Eu sou o Messias. Eu acredito que seja essa linha, né, da apologia, de defender aquilo que a gente crê, ou seja, nossa religião, nossa forma de vida, os nossos valores. Exato. Né? Seria tudo isso. A ideia também seria como se fosse assim, todo o quesito teológico ele tem uma explanação, porque a gente sabe que a Bíblia é uma obra riquíssima, né? Ela tem os seus livros ali, a Escritura Sagrada tem o cânon oficial ali, que dependendo a confissão cristã tem mais livros ou menos livros. E aí entra também essa questão da apologética. Por exemplo, vou citar uma comparação que é comum no meio cristão. Eu vou usar a palavra cristão agora de uma maneira mais abrangente, não querendo dizer somente evangélicos ou católicos. Isso, uma denominação, como a gente costuma dizer. Mas cristão no termo de defender a fé de Cristo. Se a gente pega o assunto cânon sagrado, que representa... Cânon quer dizer regra.
Ele seria o índice. Quais são os livros que fazem parte da Bíblia? Nós, enquanto cristãos protestantes evangélicos, nós temos em nossas Bíblias 66 livros. Já um cristão católico romano, que é bem comum aqui no país, ele tem uma Bíblia com 73 livros. Então nós costumamos argumentar assim, olha, eles acrescentaram livros na Bíblia. Já a argumentação deles, fazendo a apologética deles, seria o quê? Não, nós não acrescentamos livros, vocês arrancaram livros. Então fica aquela disputa, né? Aí se procura, entre aspas, um meio termo para se descobrir qual é a verdade. Então, na verdade, a ferramenta da apologia seria isso. Você vai estruturar o seu argumento para defender por que você crê ou age de acordo com princípios de fé dessa maneira ou de outra. Então, é como se fosse um advogado. Você vai defender a maneira como você crê. Então, ela tem, nesse ponto, eu creio que é válido. A apologética ela é uma ferramenta mais do que necessária, né? Ela é uma ferramenta utilíssima na obra do Senhor para poder apresentar esses argumentos bíblicos, principalmente em um mundo que a gente vê que valores têm sido deturpados. Praticamente nos dias de hoje, vamos dizer assim, 2021, a gente vê a apresentação de valores que a Bíblia apresenta como corrompidos, e isso não é de hoje. Só que hoje essa escala de valores muda. Então agora, como que eu vou argumentar a minha fé usando a Bíblia como referência e sem penetrar em quesitos assim que possa vir a ofender e virar uma guerra declarada contra pessoas ou ideias, né? Tem uma ideia diferente. Então é saber argumentar, que na verdade é bem essa meta do programa de hoje, né? Como argumentar sem querer considerar-se o dono da verdade, né? Então é uma coisa que a gente vê. Eu acho que esse é um ponto. Você saber entrar e sair de uma discussão, porque discussão, bem lembrar, é discutir sobre, não é brigar. Que quando fala discussão, todo mundo acha que tá com. Já imagina pessoas. O próprio jargão roda, na nossa língua, né? Exato. Já dá uma impressão na nossa mente, já leva a gente a pensar um monte de gente discutindo, falando alto. Não é isso. É discutir, conversar sobre. Então, o importante é a gente chegar nesse ponto. Que acontece muito hoje em dia. A gente saber, numa roda, ou quando você é intimado por uma pessoa que tem uma outra visão, tudo, discutir sobre, né? Estar preparado para discutir, conversar sobre, sabendo entrar, se postar e sair, né? E outra coisa também que é bem comum nos nossos meios, inclusive recentemente houve uma polêmica que repercutiu o país todo, não só no meio evangélico, mas de uma maneira geral, uma colocação de um pastor bem conhecido de São Paulo, capital, onde ele coloca que a Bíblia tem que ser atualizada. Então essa forma como ele apresentou, usando o argumento dele, fez com que muitos reagissem de maneira negativa. Às vezes alguns com ganho de causa, entendendo o que ele falou, e outros já não, sem entender o que ele falou, já querendo atacar, né? Então é nesse aspecto que eu quero dizer, uma das coisas importantes é se informar em primeira mão daquilo que realmente a outro lado quer dizer, para não sair atacando do nada. Então realmente é uma coisa a se pensar. O problema do crente é esse, né? Não só do crente, vamos dizer, logicamente. Do ser humano, né? Do ser humano é esse, principalmente cultura brasileira. O ouviu falar, você gosta de... Brasileiro é o seguinte, meu modo de ver, tá? É muito comunicativo, adora entrar em conversa, seja lá qual for. Ele gosta de chegar pertinho, primeira brecha, pum, ele dá a opinião dele. E ele não precisa de base, tá? Ele não precisa de muito conhecimento de causa. Ele é daquele assim... Ele é participativo. Entendeu? Tá o Matias e que o André conversando. Eu ouvi falar um dia que é outra coisa, ele fala, irmão, mas olha, tem assim, assim, assim. E ele já vai com uma propriedade de causa. Ele já vai falando como se ele tivesse todo o conhecimento daquele, já vai amando a cama, assunto, né? E isso é um perigo que eu vejo hoje, principalmente quando a gente fala de Cristo. Exatamente. Porque você falar sobre o problema de um carro, um problema de familiar, política, política, você pode até navegar, você pode se prejudicar ou não, mas você sai ileso. Agora, quando a gente fala da imagem e de Cristo, muito cuidado, porque você não está falando de uma coisa simples. Talvez tá você mexendo esteja, com o sagrado, né? Está mexendo com o sagrado, você talvez esteja matando uma alma ali, perdendo de ganhar uma alma, ou momentânea ou futuramente. O Espírito Santo talvez tenha até mais trabalho depois de convencê-la pelo grau de interrompimento ali, sem discernimento nenhum que você acabou entrando.
Uma coisa que é interessante também, e isso é bem comum nos círculos evangélicos, seria aquela questão da pessoa, sem mesmo conhecer alguma coisa da Bíblia, de uma maneira mais coerente, já sair comentando como se ele fosse uma revelação exclusiva para ele, né? Ele é o dono da verdade. Desceu agora. Ele desce agora, tipo assim, eu já me considero assim e não se questiona o que eu falo. Então, na realidade, essa forma como as pessoas têm lidado com o sagrado, com a palavra de Deus, manejando ela a seu bel prazer, e isso vai causar um problema muito sério para nós mesmos, né? Porque o que vai acontecer? O nosso testemunho enquanto cristão, ele fica defasado. Porque a gente começa, muitas das vezes, a fazer certos tipos de argumentação que, na verdade, não se encontram no cerne das Escrituras. Não está ali, não é aquilo que realmente é a mensagem cristã. É o nosso pensar. É uma maneira nossa de pensar e uma maneira bem atual, do que a gente vive no século agora, e carnal. Então mistura, como a gente falou na semana passada a respeito de psicologia, mistura-se filosofia humana, filosofia oriental, que na verdade não tem semelhança de pontos de vista com o cristianismo, mas se mistura. Então vai se causando um choque em todos os âmbitos, né? No âmbito moral, no âmbito social, e isso é ruim, porque daí, além de ser trabalhar errado a estrutura do cristianismo, você não apresenta ele da maneira correta. Então é onde que entra essa questão. Fazer apologia, fazer a defesa da sua fé, ela tem que ser bem estruturada, com base bíblica, com base coerente. Não pode se fazer para defender só a minha denominação, minha placa, porque isso se ensina na minha igreja, eu tenho como certo. Não é essa a mensagem de Cristo. Vale ressaltar, irmão, irmã, você que está ouvindo o programa aí, e você que ainda talvez não conheça esse tipo de assunto, não frequente uma igreja evangélica, porque isso é algo mais comum no nosso meio. Jesus, ele não veio defender placa. Exato. Ele veio pregar a palavra de salvação, a palavra que o Pai assim o enviou a pregar. Então, uma das coisas que vale frisar, para que não fique uma coisa peculiar, uma coisa própria da pessoa ou do segmento ao qual ele pertence. Aproveitando até o gancho aí do professor André, a gente queria dizer, como sempre o Matias vem falando, eu também, que é a questão da nossa programação, né? Esse programa não frisa e não prega a placa de igreja. Pregamos o cristianismo. Acreditamos em Cristo, acreditamos em base bíblica, 100% Bíblia, mas a gente não defende placas de igreja. Denominação. Denominações, exatamente. Isso é bem importante, que aproveitar já o gancho do que o nosso professor André deixou aí pra gente. Muito bem. Esse é o programa Prosa Cristã. Esse assunto é muito importante em relação ao que o nosso professor acabou de dizer, que Jesus não falou sobre placas e é bom a gente frisar o texto bíblico, né? E tem um texto que é muito claro quando a mulher samaritana chega para Jesus e fala assim, mas os samaritanos dizem que é aqui, os judeus dizem que é lá, Jesus, qual que é o certo? É A, é B, é lá, é aqui? Não, Jesus, ele foi claro. É chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aí quebra esse negócio. Não, é a denominação A, é a B, é a C, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. E bem lembrado, irmão Matias, nessa questão da mulher samaritana, se vocês forem observar na leitura do texto, ele faz uma apologia onde ele coloca uma diferença cultural e religiosa que há entre samaritanos e judeus. Na leitura que se encontra no capítulo 4 do Evangelho de João, vamos colocar aqui para a gente refletir um pouco, vamos fazer um pouco do que seria a apologia, né? A apologética. João capítulo 4, vou pegar aqui para a gente estar lendo. Eu vou aproveitar rapidinho aqui e vou pedir para todo mundo que está nos ouvindo, por gentileza, nos dar um retorno para ver se está saindo legal para vocês a questão de som, de transmissão, tá? Qualquer coisa que estiver errado para vocês avisam a gente, que a gente tenta ver se tem alguma coisa errada. Que eu fiquei sabendo que tá um pouco cortando nossos áudios aqui no ao vivo, tá, Matheus? Então, pessoal, aí tem o WhatsApp do programa, o WhatsApp da rádio, Facebook, Instagram. Pode falar com a gente vai tentar. Se puder passar novamente o WhatsApp da rádio, do programa.
É o 19. Matias, pode passar. Vamos passar mande aí pelo Facebook, você que está acompanhando aí a nossa programação pela página da Rádio Paraíso FM, comente aí. Ou então mande aqui no privado, é o 19 994 40 3880. 19 994 40 3880. Esse é o WhatsApp aqui da programação Prosa Cristã. Vamos voltar ao texto, Evangelho de João, capítulo de número 4. Capítulo número 4, versículo 20. A partir desse versículo já vai ocorrer uma espécie de uma divergência da maneira como judeus e samaritanos entendiam as escrituras. Vamos lá. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então essa apresentação é feita pela mulher samaritana. Esse monte é o Monte Gerizim, em Israel, e de acordo com a crença samaritana, era o lugar que inclusive está no Pentateuco samaritano, que é a obra que eles aceitam como inspirada por Deus. Está dizendo que é no Monte Gerizim que deve se adorar a Deus. Bom, então já começa na realidade a divergência aí. Como Jesus é Deus, a gente não tem o que questionar aqui, é óbvio que o conhecimento dele está além. Mas vamos tentar argumentar como seres humanos comuns. O que vai ter aqui a diferença? Enquanto os samaritanos só crêem na lei de Moisés, que são 5 livros, os judeus, por sua vez, eles tinham todo o Antigo Testamento à sua mão. Então ali existiam mais revelações do que somente a lei de Moisés. Então, no caso, para os judeus na Torá, está escrito que tem que ser em Jerusalém o local de adoração, e a gente vai ver na sequência do textual ali, entre os profetas e os demais escritos, que Davi, rei, morava em Jerusalém, e Salomão constrói o templo em Jerusalém. Então o templo em Jerusalém era o centro da religião judaica. Então aqui a primeira divergência que há. Olha a maneira como Jesus vai argumentar com essa mulher, defendendo a sua mensagem e também, de uma certa forma, levando essa mulher a crer. Ele fala assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Pausa. Ele apresenta aqui um argumento que, de uma certa forma, vai causar um choque, porque o samaritano achava que ele adorava da maneira correta. Só que ele adorava em partes, ele tinha uma parte somente das escrituras. Então ele fala assim: olha, vocês adoram o que vocês não sabem. A adoração de vocês não é completa. Nós, judeus, já temos mais escrito, e nós temos toda o arcabouço necessário para se crer, para se montar uma fé coerente. E aí onde ele coloca: porque a salvação vem dos judeus. E isso é baseado em textos que a própria Torá tem. Então os samaritanos tinham e os judeus também. Então, na realidade, o que vai acontecer aqui? A maneira como ele aborda essa mulher e coloca não faz com que essa mulher se afugente. Pelo contrário, a sequência diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, que conceito que ele coloca aqui? Olha, não é o local de adoração que importa. Porque tanto faz se você estiver em Gerizim, se você estiver em Jerusalém, estiver em Americana, em São Paulo. Na verdade, é a qualidade da adoração e a forma como se adora. Não é uma adoração ritualista que Deus procura, uma adoração que se adora com o espírito. Mesmo por causa da essência divina que é espírito, né? Então, essa adoração é aquela que Deus procura, e a que seja verdadeira, a adoração que é verdadeira. Por que colocado uma adoração verdadeira? Porque existe adoração falsa. Existe adoração falsa, irmão Matias? Existe, irmão Éder? Resumindo, é bem essa ideia. A idolatria se encaixa nisso, tá ligado com a adoração e falsa. Então agora, a mulher que está dialogando com Jesus ali, vamos dizer assim, que ela entra nessa conversa. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí ele vai falar tudo. Então a mulher começa a gostar do assunto e começa a participar. Olha a forma como Jesus evangeliza. Como que ele faz a pessoa se prender ao assunto?
Ele vai direto na fonte. Aí ele fala assim, ó, ele respondeu dessa maneira para a mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Então, na verdade, aqui até a maneira como ele se apresenta é diferente. Essa didática, que é onde eu quero chegar, que é a respeito à apologia. Eu devo fazer uma defesa da fé, sim, mas com uma maneira didática saudável. E não querer me considerar arrogante e soberbo e considerar-me como dono da verdade. Que, infelizmente, até é o que a gente tem Jesus visto. não chegou falando eu sou, né? E Eu sou. É. Ele chegou primeiro preparando, né? Explicando para ela que a religião que ela seguia não era completa. Ensinando Exatamente. a base da religião, que era o judaísmo. E depois ele falou: eu sou. O que você busca, o que você deve buscar. Então, assim, até Jesus, que é nosso Deus, nosso ser, né? Se preparou e não chegou falando eu sou com arrogância, prepotência. Ele chegou comunicando, explicando para depois ele comunicar verdadeiramente eu sou, né? Exato. E agora, partindo apologética, muitas pessoas estão nos ouvindo aí, e há aqueles que pensam que a defesa ela tem que ser feita e praticada só para presbíteros, pastores, diáconos, Alto padrão. obreiros. Peraí. E o que você acha? Não, peraí que eu vou ligar pro pastor e o pastor vai responder. A defesa da fé é para todos, né? Na realidade, Deus ele não torna restrito somente a alguns fazer a defesa da fé. Na leitura que a gente faz ali, na carta de 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15, nós estávamos conversando aqui. E esse texto ele fala bem claro, ele exemplifica isso que foi tocado agora. Diz assim o texto: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para quem Pedro diz isso? Só para os líderes? Está dizendo para a igreja, né? Ele diz para a igreja em geral. Então qualquer cristão ele tem que ter esse preparo, que faz parte da evangelização. Ele está evangelizando, é o papel dele enquanto uma testemunha de Cristo na terra. E isso é interessante a gente refletir, visto o que a gente tem se deparado nos dias de hoje. Através da defesa da fé, o Espírito Santo toca a pessoa, e essa pessoa, através dessa defesa da fé, consegue persuadir ela a acreditar, e que é o que acontece com a mulher samaritana, né? Isso. E uma coisa também que vale ressaltar aqui, agora eu já vou dizer algo que eu não sei se agrada a todos, tá? Mas como cristão eu não posso me calar com respeito a isso. Então eu vou dizer principalmente para você ouvinte que é cristão, que você que segue uma denominação que tem um ponto de vista. Nunca pregue somente aquele tipo de doutrina, costume que a sua denominação tem e coloque como sendo verdade para todas. Existe muito esse tipo de coisa. Às vezes a gente pertence a uma denominação diferente e outra denominação tem um tipo de doutrina, um tipo de costume diferente, e aí ela salienta demasiadamente aquele tipo de costume ou de doutrina em contraposição a outros. E aí começa aquela guerra dizendo assim, ó, eu sou salvo, eu sou mais completo que você. Isso não agrada a Deus. A palavra de Deus ela fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestes. O que vai acontecer? Nós desfocamos, na verdade, aquilo que deve ser, entre aspas, atacado. Que reino que tem que ser atacado para ser tirado almas? É o reino das trevas. Eu não tenho que ficar atacando denominações que não falam a mesma língua, entre aspas, que eu. Então a gente tem que procurar o meio termo. Eu não estou pregando o ecumenismo aqui, tá? Não é nós juntarmos como se fosse um panelão, porque nós sabemos que, na verdade, existem divergências e em algumas questões doutrinárias fortes e doutrinas que, na verdade, são heresias à luz da Bíblia. Então nós sabemos que, na verdade, existem esses tipos de segmentos e nós não devemos agraciá-los, passar a mão na cabeça deles. Não, a gente deve argumentar, ó, à luz da Bíblia, assim, 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 e explicar ponto a ponto, conforme Pedro coloca aqui. Mas coisas que são periféricas não são o centro, já falo o nome, são periféricas. Existem assuntos que a gente não deve se prender demasiado para que não gere guerras, né, conflitos desnecessários. Vamos trazer para os dias de hoje.
Então, fazer apologia à nossa crença, à nossa religião, seria mais ou menos o que está acontecendo no caso do Maurício de Souza, jogador de vôlei, que está sendo bombardeado aí, né, nessa questão de defender. Por exemplo, o Maurício é um cara cristão, acredito que eu estava fazendo uma análise aqui sobre a vida dele, ele é católico, cristão. E ele simplesmente fez uma resposta, um comentário, né, Matias? Até você usa essa palavra, acho que é perfeito. Fez um comentário sem maldade, um comentário pessoal, nossa cultura, nossas leis defende, a gente dá nosso ponto de vista, isso nos defende. Ele fez um comentário, ele fez uma apologia em forma de comentário, que foi muito suave, à crença dele, né, a respeito do Superman, aí, que vai sair desenho, parece que ele vai ser um binário, né? Binário é quando não tem sexo, né? Ou ele começa a se descobrir e geralmente é por homossexualismo, esse tipo de coisa. E ele fez um comentário sobre isso. Deveria ser. O que ele fez? Ele fez uma apologia. Ele fez uma defesa ao costume cristão dele. Acreditando no costume. E olha, vou trazendo para os dias de hoje. Olha o que aconteceu. É que o outro tinha acabado de fazer uma apologia de acordo com aquilo que ele cria. Exatamente. Né? Ele ele acha que é certo. Ele acha que é certo naquilo, ele defendeu. Aí o Maurício fez um comentário em cima desse comentário defendendo a crença dele. Só que assim, inflamou o negócio. Bem tranquilo, suave, sem ofender ninguém. Só que se sentiram ofendidos, entendeu? Na verdade, eu tenho visto, não o caso específico deste jogador, né, Maurício? Isso. Mas no âmbito geral. De uma certa forma é ruim essa maneira como está sendo apresentado esses argumentos por esse segmento que a gente vê externo ao religioso. Existe, querendo uma certa forma, que a gente sabe que existe intolerância, que existem pontos de vista que são contrários, que são ruins, a gente sabe. Mas não está se mostrando diferente da parte deles para conosco também. Se você tiver um código de lei na sua frente aí, você vai ver que o parágrafo 5º, acho que da Constituição Brasileira, o inciso 6º, eu vou ver se eu acho aqui, ele vai colocar algo bem interessante. É o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1º, que se trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º da Constituição Brasileira e o inciso 6º é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então presta bem atenção na maneira como é apresentado a lei aqui, ó, liberdade de crença. Então, querendo ou não, quando você está defendendo um argumento, fazendo uma apologia de um argumento bíblico, você está dentro de um contexto religioso. A Bíblia, dentro daquele contexto ao qual ele foi escrito, ela se coloca contra várias posições que nos dias de hoje têm sido colocadas ao contrário. Vou citar como um exemplo aqui. Corro até um risco de receber algo contrário aqui. Mas Deus conhece todas as coisas. Nas escolas públicas de hoje, o que é incentivado a criança a fazer? Por exemplo, nos Estados Unidos. Criança, em idade, nem adolescente ainda é colocado opcional para ela escolher o sexo que ela quer. Exato. Se definir. Então veja bem. Induz, né? Quer induzir. Exatamente. Se você for observar bem, eles têm, vamos dizer assim, a liberdade de se expressar da maneira que eles quiserem. Mas existem limites. Porque se existe para nós, deve existir para eles também. Que tipo de lei que é isso? Que justiça que é essa que defende só um lado e o outro não? Qual é a palavra que você acabou de usar? Que até você usou, Matias. Diferença em você comentar e defender para você induzir. Persuadir. Exatamente. Persuadir. Essa é a palavra. A diferença que eu vejo entre você defender e conversar e discutir sobre as suas origens, sobre o que você defende, é diferente de você querer persuadir. O que acontece hoje em dia é isso que você está querendo dizer, né, professor? A ideia é assim, de uma certa forma... Não são só satisfeitos, não estão só satisfeitos em comentar e mostrar o que eles defendem. Eles querem persuadir crianças, adolescentes... É como se eu estivesse invadindo a praia do outro. Certo.
Eu vou usar uma expressão que uma amiga minha costumava dizer: cada um no seu quadrado. A partir do momento que você sabe respeitar, você não invade áreas, a sociedade, ela caminha bem. Não tem como eu criar uma sociedade daquele... É um filme bem antigo que eu assisti, que fala da fábrica de chocolate. A fábrica de chocolate tinha os funcionários, todo mundo era igual, é o umpa-lumpa. O nosso mundo não é um mundo de umpa-lumpa, onde todo mundo é igual. Na realidade isso não existe, não tem como você criar um padrão único. A sociedade ela é mista, então a gente vive num estado laico, a gente não tem num estado, por exemplo, como os países, as repúblicas islâmicas lá, que eles são regidos por princípios teológicos deles, da religião deles. O Brasil não é assim. Então o que acontece? Se você sabe respeitar limites, tudo bem. Agora, infelizmente, bate-se na tecla, praticamente é uma vingança, né? O que um fez, o outro quer fazer igual agora, e não se sabe limites. E aí surgem discussões, guerras, fora violências desnecessárias. Então a ideia é, o cristianismo, ele não veio pregar isso. Ele não veio pregar violência. A violência que a palavra de Deus nos fala é em outro sentido. A violência ao reino. É eu buscar com veemência, eu buscar os princípios cristãos com força. Não é fazer violência ao próximo. Então o que acontece? Vai se pegar, por exemplo, assim... A história cristã, desde os primórdios. Ah, mas aí existiu a Inquisição, existiu as cruzadas, existiu isso, existiu aquilo. Tá, então eu vou pagar com a mesma moeda? Então eu não sou cristão. Não é isso que a Bíblia ensina. Infelizmente, caminha-se para isso. Os segmentos cristãos, muitos deles, se deixando levar por esse tipo de coisa. Então é onde a gente tem que parar, refletir e saber argumentar. Viu? Eu estou defendendo um princípio religioso porque eu tenho liberdade no meu país de defender a minha religião. Então agora entra a questão. Se eu não for agressivo, se eu não for uma pessoa que procura ser o dono da verdade e saber colocar, com certeza também não vai ter retaliação. Não vai existir pessoas que vão querer tratar-nos mal também. Porque isso é uma troca, na verdade, vamos falar assim, ó, ironicamente, de elogios, né? Um fala uma coisa, outro fala outra e fica aquela coisa sem fim. Eu queria aproveitar também, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, que veio aqui, deve ser da minha esposa, porque você usou o nome aquela que cuida da nossa página aqui do Instagram. Se a Bíblia e Deus é um só, por que existe tantas igrejas? Se todos devemos seguir o que Jesus Cristo deixou, eu vejo eu vejo muitas pessoas que fazem diferença por ser de outra igreja, como se ela fosse a única que leva ao céu. É mais ou menos o que você estava falando. Quem que fez a pergunta? Acredito que seja nosso programa. Ah, tá. A Sueli. A Sueli. Bom, então vou tratar como sendo irmã Suelen aqui, tá? Eu não sei quem que é, mas minha vamos esposa. lá. Sua esposa? Eita, Jesus, olha a prova lá minha. Bom, a ideia seria o seguinte, irmã. Realmente existe, a Bíblia é uma coisa... Existem tantas religiões, sendo que Jesus Cristo... Isso. Denominação, religião, vamos dizer assim, vou dizer dentro do âmbito cristão. E segmentos, eles existem, na verdade, por causa de divergências na maneira como se interpreta textos. Então a gente vai ter um texto que é milenar. A Bíblia não foi escrita de um dia para outro, ela levou praticamente 1.600 anos para ser colocada por escrito. É um conteúdo revelacional, que não foi revelado também de uma hora para outra. E aí é necessário que a pessoa possa penetrar no espírito interpretativo ali, entender desde o começo, vamos falar assim, de Gênesis a Apocalipse, o caminho que essa interpretação tem, o caminho que leva a Bíblia, que daí no caso é o Espírito Santo que vai nos conduzir de maneira correta, para que possa se chegar num âmbito comum. E aí o que vai acontecer? Pelo fato, muitas das vezes, dessa má interpretação, ou de uma interpretação muitas das vezes também capciosa, a gente vai chegar a conclusões diferentes. E aí o que vai acontecer? Vai gerar pensamentos que não são concordes, aonde se surgem várias denominações, vamos dizer assim. Outros já são assim, vamos dizer assim, irmã. Existem fundadores de igreja, tá? Eu vou dizer assim, que eles se rebelam muitas das vezes com a maneira como igreja A ou igreja B
conduz o trabalho dele ali, a liturgia, como que ele ensina, a doutrina, ele não concorda com aquilo. Alguma coisa não está dentro do que ele quer. Isso, não é conforme o que ele pensa, então o que acontece? Para não seguir naquele movimento, ele vai romper com aquele e abre. Visto que a gente vive num país que é fácil você abrir uma igreja. Então o que acontece aí? Essa pluralidade de segmentos, eu não creio que é uma coisa que seja boa, é uma coisa ruim, porque ela fragmenta. Exatamente, você fragmenta o corpo e aí você torna mais difícil compreender uma coisa que já por natureza não é tão simples. Então é complicado se pensar assim. No caso que a irmã coloca ali, ó, muitas pessoas fazem diferença, é porque elas já estão nessa forma de mentalidade. Ela não mudou, ela não passou por uma experiência diferente e ela não chegou num âmbito de entender que Cristo é um. Então ela ainda faz essa diferença. Ela está praticamente na mesma mentalidade da mulher samaritana, achando que é no Monte Gerizim só que salva. Então é onde que tem que haver um encontro verdadeiro com Cristo, para ver que Cristo não está preocupado com esse tipo de coisa. Na verdade, nosso programa hoje é para isso. Estou errado? É para quebrar Exatamente. essa barreira da gente achar, não, eu, o Matias, o nosso professor André, mas todo mundo que está ouvindo, entender que independente da nossa fé é a mesma, é Cristo, mas independente da sua doutrina, da sua igreja e da placa da sua igreja, não devemos brigar entre nós. E não achar que o nosso, por ser certo em estar fundada na palavra, é a única, né? Ou a mais certa. E outra coisa que eu ouvi desde quando me converti, há 20 anos atrás, para que pescar em aquário? Às vezes você vê briga desnecessária até entre irmãos. Exatamente. Da própria, sabe, do próprio âmbito. Irmãos que já conhecem a palavra. Irmão, por exemplo, eu não quero citar a dominação para não ficar uma coisa de direta. Mas você pega uma igreja grande contra igreja grande, você vê dois irmãos, às vezes até de liderança, que estão certo, né? Professor de escola bíblica e tudo, e fala, não, mas a nossa é certa porque aqui está na doutrina, está assim, que aqui tem a base. E o outro, com a mesma fé cristã, levando, quer dizer, uma briga desnecessária, cada um levando o seu ponto de vista, só que assim, para que essa briga? Né? Que ponto que está levando isso? Vai para o lado de conceitos de denominação, né? É só conceitos que eles defendem, usos e costumes e por aí vai. E aí é que está o maior problema. O maior problema, porque um defende uma coisa, o outro defende outra, e um é mais crente que o outro e por aí vai. É o gasto de energia à toa, né? É que nem o nosso Moeda acabou de dizer, que o nosso programa é para isso, e aqui nós somos um exemplo disso. Aqui nós não precisamos citar a denominação, nós não aqui defendemos. Nós temos três aqui, cada um de uma denominação diferente, e todos aqui trabalhando em unidade, em prol do reino, né? Em prol do reino. Em prol do reino, porque o foco é o reino. E vamos dando continuidade aí. Tem alguém ouvindo? Queria mandar um abraço especial pro meu amigo Rafael de Barros Alves, meu irmãozinho, que está nos ouvindo. Também o pastor Miguel, nosso vereador de Americana aí, ó. Já intimei ele aqui pelo WhatsApp também, falei que vou trazer ele aqui algum dia para participar com a gente. Amém. Está nos ouvindo aí. Será bem-vindo. Será bem-vindo. A nossa irmã Maria Ferrari, a minha tia Neia Barros também, a mãe do Rafael também estão nos ouvindo. Queria agradecer aos irmãos, pedir que compartilhem a gente aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. E que Deus esteja abençoando os irmãos grandemente. Amém. Vamos seguindo aí, nós temos ainda mais aí uns 15 minutos para resumir assim algo que vem de milênio, né? Algo que vem de milênio. Nós falamos aqui da defesa nós estamos falando aqui da defesa da fé, e é muito importante você que está nos acompanhando aí entender aí, o porquê. É uma pergunta básica. Eu vejo que o professor André é cristão. Eu vejo pelo comportamento, pela conduta, e pela fala, pela maneira. Aí, o porquê o professor André é cristão? De onde surgiu essa ideia? Nos responde aí. Ele vai nos explicar na prática o que é uma defesa da fé. Agora, imagino que eu sou o seu vizinho. Mudei lá e eu tô vendo que você é cristão, e agora eu tô lhe perguntando. E você é cristão também ou não? Não sou cristão. Eu
eu sou um vizinho, Ateu. mudei de frente à casa dele, tô vendo que o comportamento dele é diferente, a conduta dele é Sai de diferente, vez em quando. ele sai de vez em quando, arrumado, com eu não, amigo. eu não escuto barulho ali, ele é diferente. Aí eu vou perguntar, o senhor é cristão? E aí, qual seria a resposta do O professor? senhor é cristão? Sim. Sim, Uhum. o senhor é cristão. E o que te fez ser cristão? Bom, isso é uma experiência, na verdade, peculiar, particular, né? Minha com Deus. Já deve ter acontecido também, né? Sim, já aconteceu. Isso é algo real. Eu estou tratando um caso como se fosse realmente esse tipo de questionário. Sim, aconteceu, porque eu não nasci num lar cristão, dizer assim, no sentido de praticante, né? Que existe bem aquela questão que a pessoa fala assim, eu sou de tal religião, mas eu não sou praticante. É bem comum a gente ouvir isso no nosso país. Então eu cresci num lar assim, porém um lar que tinha princípios cristãos. A minha mãe, já falecida, mas ela nos ensinava princípio cristão, além de não frequentar nada. Ela não era uma pessoa que tinha uma vida religiosa constante, mas ela tinha princípios, cresceu com princípios. Então até que chegou um determinado momento da minha vida, onde eu ouvi a mensagem do Senhor, quando eu me encontrava servindo o exército em Americana. Então aconteceu um episódio que foi triste para nós ali no quartel, onde um soldado foi baleado. E na noite que aconteceu isso, eu estava presente lá. Então a gente leva aquele choque porque é tudo rapaz jovem, né? E a gente não está acostumado com essa realidade. A morte ali soou de uma maneira bem forte aos meus olhos, aos meus ouvidos ali, porque eu tive que encarar praticamente a situação ali na cara. Mesmo porque a pessoa que veio a falecer, o soldado que veio a falecer, eu iria trocar de guarda com ele. Então eu creio que Deus já deu um livramento para mim ali, devido às orações da minha mãe, que já era na questão ali uma cristã praticante. E aquilo foi o primeiro encontro que eu tive, onde eu creio que o Espírito Santo já estava falando comigo, que eu estava na guarda, no posto de guarda ali, e Deus já falava comigo assim no meu coração: se fosse eu, André, que tivesse morrido, para onde eu iria? Primeira voz que soa no seu ouvido ali, o destino eterno, para onde eu iria? Conceitos de cristianismo eu já tinha de uma certa forma por aprender da minha mãe, mas ali começou a soar mais forte. Porém, mesmo assim, irmão Matias, você fica naqueles altos e baixos, né? Porque o cristão tem os seus momentos de altos e baixos, e mesmo assim ainda não me firmei. Até que posteriormente, num determinado momento da minha vida, aonde eu me encontrava já começando a entrar numa vida já complicada, moralmente falando, querendo entrar por alguns caminhos de vício, num determinado momento, uma noite, eu conversava com a mãe de uma amiga minha, vizinha minha, aonde veio, na esquina virou um rapaz cristão, e no sentido assim, ele é evangélico, né, do cristão evangélico, e ele tinha ido numa vigília, irmão Matias. Nós, assim, evangélicos, sabemos o que significa uma vigília, né? Ele tinha participado de uma vigília. Quando ele vira aquela esquina, eu vou dizer uma experiência minha, peculiar minha, tá? Eu senti um arrepio na coluna, falei, nossa, que esquisito, né? Mas, amém. Aí esse moço chegou perto, ele cumprimentou a senhora ali, porque eles trabalharam junto de uma determinada empresa. E aí ela me apresentou a ele. Ó, esse aqui é irmão tal, tal. Aí apresentou, citou o nome, me apresentou ao rapaz. O rapaz ficou me olhando de cima a baixo, até achei estranho. Falei, nossa, mas que diferença, né? Mas não falou nada. E aí eu falei assim, de um rompante, né? Falei assim, viu, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Pra que eu fui falar isso, né, irmão Éder? Aí ele praticamente, vamos dizer assim, no nosso linguagem mais, o jargão evangélico, ele revelou tudo, até o que eu almocei, né? Então vamos dizer assim que foi aquele impacto para mim, para a pessoa que não conhecia nenhum tipo de experiência cristã, foi um impacto. E aí, quando eu chego na minha residência, já era perto acho que da meia-noite, na época eu era solteiro, e aí eu entrei em casa e falei, mãe, a partir de hoje eu vou para a igreja. Oh. E isso faz 25 anos. Glória a Jesus. Traduzindo, são experiências individuais, né? Como que eu apresentaria a fé, então, nessa situação? Aí tá, a pessoa vai ver, ó, o que aconteceu de diferente? Os meus amigos que me conheceram e agora me veem, praticamente não me conhecem, só me conhecem pela fisionomia. Mas no comportamento já não. Posso tentar resumir, então? Vamos lá. Resumo. O André, nosso professor, pregaria o seu testemunho de vida.
o vizinho seria isso. Exato. Eu estou apresentando o que Jesus fez na minha vida. Fez, então né? eu quero apresentar algo para alguém. Então o que foi a diferença daquele André com o André novo? Jesus. Esse é o principal, esse é o caminho que a gente vai O que apresentar. pode mudar na vida E dele. o que também. pode pode. mudar na vida, aí eu sendo esse vizinho, eu fiquei impactado com esse testemunho e O aí Espírito Santo começa a trabalhar. o Espírito Santo já começa a trabalhar no meu coração e eu passando problemas, dificuldades, eu falo, se esse Deus que fez na vida dele pode fazer na minha. Então, se o problema dele era tão grave dessa maneira, o meu é pequeno perto do dele. Porque às vezes o problema é que a gente acha que é tão grande perto do vizinho, ele é pequeno. Exatamente isso. Ele E é por pequeno. incrível que pareça, foi num momento crítico na minha família, porque a minha avó estava com câncer, era estado terminal, e o evangelho chegou de uma certa forma ali. De que forma? Uma prima da minha mãe, que essa prima ainda ela é viva. Eu sou de Americana, a família ali é bem tradicional, Meneghel é bem conhecido ali. E a minha avó, no caso, era a tia delas, né? Era a tia do ex-prefeito da cidade, ali, o Carrol Meneghel. Então umas irmãs dele vieram e perguntaram para minha mãe: viu, a gente pode orar pela tia? A minha mãe no momento falou: não tem problema, fica à vontade. E nessa oração, irmão Éder, foi quando começou a pregar o evangelho. Então todo esse barco foi assim, através da doença da minha avó. A minha avó veio a aceitar Jesus ali, nós cremos que morreu em Cristo. A minha mãe veio a conhecer também de uma certa forma o evangelho, de uma forma mais, vamos dizer assim, apropriou-se mais dos princípios cristãos, né? Aí ela começou a frequentar também, se batizou, e aí o evangelho foi espalhando na casa toda. Foi pro meu outro irmão, veio para mim, e aí foi alcançando a família. Então, na verdade, tem uma forma de se alcançar, e uma forma que eu creio assim, eu creio que é maravilha de Deus, né? Deus sabe como chegar no ponto sem ter que a gente usar Sem argumentos forçar. pesados, forçando você a mudar a sua opinião do nada. Sem ser. Opa! Sem ser indutivo, né? Querer induzir as pessoas. Aqui, o pastor Miguel mandou a frase que diz: pregue a palavra, se for preciso, use as palavras. Devemos testemunhar com o nosso testemunho de vida, pois somos um livro que todos estão estudando para ver se veja mesmo Deus em nós. Exatamente isso. Né? É o nosso Corretamente. Palavra bem empregada, por sinal. Isso sim. E infelizmente é o que muitas das vezes a gente não vê nos dias de hoje. Porque quando se fala em testemunho, as pessoas não se preocupam mais. Corrupção, vamos dizer assim, não estou dizendo no sentido político, não, estou dizendo no sentido normal. Corrupção moral tem adentrado no nosso meio. O que acontece? Nós já não temos muitas das vezes essa forma de dizer, olha, aí vai um crente, como aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu, aí vai um homem de Deus. Hoje em dia, às vezes é difícil, porque você já não sabe se ele é um homem de Deus ou se não é. Você entendeu a pegadinha do pastor Miguel? A pegadinha sim. Agora que eu reli ela aqui, eu entendi melhor aqui, ó. A frase diz: pregue a palavra, certo? E se for preciso, use a palavra. Palavras. Use palavras, Eu não tinha me né? atentado, né? Então, assim, o importante é a gente pregar. E se for preciso, mergulhe dentro da palavra. Por exemplo, o que é prega a palavra, Matias? No meu entender aqui, nada melhor que o pastor para falar se estou certo ou errado. Pregar a palavra é você dizer o seu testemunho. Ou testemunho de alguém, pregar algo da sua vida. Se for preciso, que geralmente a gente mergulha dentro do texto bíblico. Porque também a minha vida passou assim, igual a Jonas, igual a José, igual, entendeu? Entendi. Não é isso? Você entendeu assim também? Na verdade, até eu Ou não? acredito que ele até corrigiu agora aqui, colocou algo, o Prega pastor Miguel, evangelho, né? Se for preciso, usa a palavra. Na verdade, a ideia que ele quer demonstrar, pastor, você me corrige aí, manda para nós aí se for diferente o seu pensamento. O evangelho realmente a gente emprega palavras para se dizer, para se espalhar. Mas o que ele quer dizer ali é o testemunho. Se for necessário, você fale palavras, mas o seu testemunho tem que falar mais alto do que qualquer coisa. É verdade. Então, na verdade, o testemunho ele tem força. Sua conduta, ele A acabou de nossa usar o conduta. exemplo aqui de Que ele Eliseu. acabou de pregar. De Eliseu. Eliseu caminhava. Não, vamos fazer um Exatamente. quarto para ele aqui. É. Entendeu? Ela chamou. Não, esse homem é homem de Deus. Ele tem que vir para dentro de casa. Exatamente. Entendeu? Ele disse que sim. Olha lá. Aí, irmão, É isso forte. benção, meu. Então, na Meu pai verdade, é não o que
chamaria, principalmente nos dias de hoje, a atenção nossa pro Evangelho. Se a gente tem uma conduta como a de Cristo, eu fico imaginando, irmãos, aquela circunstância onde pela primeira vez em Antioquia os cristãos foram chamados de cristãos. Observem bem esse texto. As pessoas que estavam ali estavam morando numa cidade que não fazia parte do território de Israel, não fazia parte da Judéia na época, era uma cidade gentia. Em Antioquia, a cidade de Antioquia tinha sido evangelizada pelos apóstolos, era o centro ali do cristianismo primitivo. E o que acontece ali? As pessoas que chamaram os discípulos de Cristo ali de cristãos não conheceram Jesus pessoalmente. Então, como é que eles sabem que eles pareciam com Cristo? Porque a palavra cristão, no grego, ela quer dizer assim, que é semelhante a Cristo, que se comporta como Cristo. Mas a ideia é, como é que eles conheceram a Cristo para poder fazer essa semelhança? Testemunho. Então, realmente é importante o testemunho para os dias de hoje. Então, a maior apologética na vida de um cristão é o testemunho. Exatamente. Olha, legal, hein? Você encaixou certinho. A maior apologética na vida de um cristão. Você, meu irmão, quer pregar aí, quer usar eu quero apologeticamente dizendo, se essa palavra existe, use o seu testemunho. O seu próprio testemunho. Eu não sei falar. Eu não sei, eu não conheço os caminhos, eu não sou não falo bem. Jeremias também não sabia falar. Mas o seu testemunho fala muito mais do que qualquer pregação. Entendeu? Exatamente. Qualquer pregação. Eu sou suspeito de falar, mas eu tenho. E olha como é interessante, irmãos. Hoje eu tô falador, né? Não, mas é importante, até o Miguel concluiu aqui, ó, a palavra cristão quer dizer pequenos cristãos. Exato. Pequenos cristos, né? Observa como o inimigo das nossas almas, ele tenta manchar justamente isso, a reputação, o testemunho do cristão, do crente. Exatamente porque ele sabe que o testemunho tem força. Que se ele pegasse e acusasse em cima de uma coisa infundada, ele sairia perdendo. Agora veja bem, se eu consigo manchar a reputação de alguém, no sentido, esse aí fala que é cristão, mas não é, ele consegue uma grande vantagem, né? Então é o que a gente tem que, nos dias de hoje, prestar atenção. É vigiai e orai, né? E quando Jesus, só resumindo aqui, Jesus pega e fala ali que vós sois o sal da terra. O sal, se ele não salgar, meu irmão, não tem gosto. Jesus ainda fala, ele não serve para nada a não ser pisado pelo homem. Então, se o seu testemunho não tiver tempero, você vai acabar sendo pisado. E o interessante da comparação do sal, que o sal também ele não pode ser nem em demasia e nem em menos. Não, ele tem que ser Se ele ficar sem, não tem gosto. E se ele ficar demais, ele estraga. Salga. Então é aonde que entra nosso equilíbrio, né? A gente não pode extravasar em nada. Em Atos capítulo 7, os sacerdotes não resistiam à sabedoria do testemunho de Estevão. Aí, outra passagem aí, o pastor Eliel aí. E é bem colocado também, pastor Miguel, essa questão aí. Olha só que força que teve. Ele testemunhando Cristo com o quê? Realmente ali é uma coisa tremenda. Mas é profundo. Nós estamos aqui chegando ao final da programação. E o tema hoje deu para fogo, né? Caminhar um pouquinho. Dava para falar mais 1 hora aí. Fácil, hein? Mas infelizmente nós estamos chegando aqui ao final da nossa programação e nós queremos aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais esse dia de bênção. Para mim foi uma bênção, aprendi muito. É o nosso culto, né, Matias? Foi o nosso culto aqui, o culto de ensino nosso começa aqui na sexta-feira e aí na terça a gente tem nas congregações, nas quartas, nas sextas também, mas aqui a gente mergulha um pouquinho mais na palavra e conhece um pouquinho mais. E eu louvo a Deus aqui pela vida do nosso professor, que Deus continue dando muita graça, sabedoria, dando força e vigor para você continue sendo essa pessoa maravilhosa aí, que vem aqui de bom grado passar um pouquinho do seu conhecimento que Deus te deu aí. E eu quero já passar a oportunidade para você fazer aí seus agradecimentos e depois em seguida nosso irmão Éder também vai agradecer aí pelos ouvintes, apresentar, e nós vamos chegando ao final dessa programação aqui. Bom,
Eu posso dizer que eu sou grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor, porque para nós é motivo de alegria estar aqui falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez na minha vida, e estarmos compartilhando, divulgando a palavra e a nossa alegria em termos de Jesus como nosso Senhor. Então eu posso agradecer a Deus por isso, eu tenho motivos de sobra para agradecer. E também eu já agradeço desde já, porque eu creio que o mesmo Senhor que fez isso na minha vida, fez na vida dos irmãos que estão aqui comigo, Ele pode fazer na tua vida, irmão ouvinte, irmã ouvinte, amigo, amigo ouvinte que está ouvindo essa palavra. Deus tem poder para fazer todas as coisas da maneira como Ele quer, daquilo que bem lhe agrada. Então que nós possamos confiar nessa palavra e que Deus possa alcançar a vida de cada um de nós de uma maneira esplendorosa, para que nós possamos ser esse testemunho vivo. Então eu agradeço a Deus a oportunidade, o dia de hoje, de nós podermos estar aqui compartilhando dessas maravilhas do Senhor. Eu também queria aproveitar para agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, o meu pai na fé e o pastor Miguel, nosso vereador da Americana. Deus continue abençoando a sua vida. Nosso pastor, presidente aí, né? André Fidelis, que Deus continue abençoando. E o Senhor também continue cobrindo nossas vidas em oração. Queria agradecer a minha esposa, que está nos acompanhando como sempre e nos ajudando também. A irmã Maria Ferrari, que está sempre aqui acompanhando a gente, nos ouvindo, comentando. A minha tia Neia, que Deus abençoe a sua vida, da minha mãe também, que ouviu a gente hoje também. O Tiago e Eliana Orfei, aí, que Deus abençoe a vida de vocês. E os demais ouvintes que já nos ouviram, que também continuam nos ouvindo, através do Facebook, através do aplicativo da rádio, né, do site. E eu peço que os irmãos continuem nos abençoando, continue nos seguindo, porque, igual eu falo, isso daqui não é para nós, a gente faz daqui para cultuar a Deus, uma forma de evangelizar, uma forma de levar a palavra aos que têm um pouco mais de dificuldade de poder, às vezes, estar no culto, às vezes tem uma dificuldade de poder se locomover, né, ou algo do tipo. Às vezes está no trabalho, então é uma forma de a gente poder levar essa palavra de uma forma mais leve, de uma forma sem pregar placa de igreja, sem pregar doutrinas. Então Deus colocou no coração do Matias isso um dia e foi abrangindo, nos chamando para que colaborasse. Então eu queria agradecer a Deus, primeiramente, a vida do Matias, nosso irmão e professor André Fidelis, e a todos que oram por a gente e nos acompanham. Que Deus abençoe mais essa sexta-feira em nome de Jesus, e o final de semana também de todos seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu também quero louvar a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que está ali na cidade de Américo de Campos, e a todos os irmãos daquela região, São José do Rio Preto e Votuporanga e região. Também nós temos o nosso irmão Juvenil de Americana, nosso irmão Jordiano da Bahia, nosso irmãozinho de Americana, a nossa irmã Soraya do Colina, a nossa irmã Eva Maria de São José do Rio Preto, que Deus continue abençoando, nossa irmã Cíntia de Limeira, nossa irmã Pati de Piracicaba, nossa irmã Janaína de Americana, o Davidson, a nossa irmã Cleide de Hortolândia, nosso irmão Wesley, Rosângela, Nice de Paulínia, Andresa, Jandira de Santa Bárbara, Odair de Paulínia, Adriana ali do centro de Nova Odessa, Reinaldo de Americana, Valdirena da Praia Azul, Roberta de Ipiguá, Emílio de São Paulo, Oséias, Sidney de Olímpia. Enfim, todos os nossos ouvintes, você que não teve o seu nome citado aqui nessa programação, sinta-se abraçado por essa programação Prosa Cristã. Deus continue abençoando. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Estaremos aqui falando um pouquinho sobre o Ministério Infantil. Estará conosco aqui a Lígia Cristina, ela que já trabalha com esse, já faz esse trabalho há algum tempo, e vai estar aqui falando um pouquinho sobre as nossas crianças. E nós vamos aqui terminar com uma oração. Nessa oração eu quero pedir que apresente a Deus o seu irmão Miqueias e a nossa irmã Letícia, ali da cidade de Americana. Também a nossa irmã Marlene. E eu quero pedir para o nosso professor comentarista, já que ele trouxe bastante conteúdo para nós através da palavra, agora nos abençoa através dessa oração. Pastor Miguel,
Deus continue te abençoando e aguardamos o Senhor aqui na programação Prosa Cristã. Deus abençoe e até sexta que vem, se Deus quiser. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes até a Ti, Senhor, e nós cremos que Tu és poderoso para realizar, Senhor, tudo aquilo que para nós é impossível. Senhor, em nome de Jesus agora, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esses pedidos que foram apresentados, Senhor, já pelo nosso irmão Matias, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces a causa de cada um, Senhor. Tu conheces os problemas, as necessidades de cada um. E agora, nesse instante, Senhor, nós rogamos a Ti que Tu possas vir, Senhor, a entrar com a Tua providência, Senhor. Que o Teu nome venha a ser exaltado na vida de cada um, Senhor. Realize-se, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Exalta o Teu nome na vida de cada um. E Tu que és conhecedor, revele-se de uma maneira, Senhor, especial a cada um deles, Senhor, para mostrar que Tu és Senhor na vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, Senhor. Amém. Doces, pizzas e muito mais, agora você pode almoçar.